é com o nosso coração preenchido de amor, de paz, de alegria, que abrimos as portas do nosso lar para receber toda a pleiade celestial que, orientados por Deus e por Jesus, irão estar conosco, nos ajudando nesta tarefa abençoada de realizar mais um culto do Evangelho em nossa casa. Receberemos destes irmãos de luz o amparo e a sustentação para a compreensão da mensagem de hoje. Estaremos em comunhão com o Cristo Jesus, trabalhando com amor pelo bem-estar de toda a nossa família, realizando o trabalho de limpeza e harmonização do interior de nosso lar e do nosso ambiente de trabalho. Estaremos também buscando nos recursos da oração toda a paz, toda a harmonia que o nosso espírito precisa alcançar. Que a mensagem de hoje esteja também nos ajudando no trabalho de autoevangelização de nós mesmos. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, auxiliando-nos a curar as feridas não só do corpo, mas da alma. Que a água colocada para ser imantada receba as bênçãos do Cristo Jesus, se tornando para nós uma fonte divina de recursos que alimenta as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra de Francisco de Assis, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 37. Abaixo uma epístola que está lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, onde Paulo nos orienta: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo para cada um de nós o convite, a reflexão sobre a administração do nosso tempo. Assim prossegue o benfeitor. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide, cada qual, dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhem com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois,
Qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendestes a isto. Uma lição que, embora tenha sido vista lá atrás, com base nesta epístola, ela é muito atual para todos nós. Em tempos que nós deixamos de cuidar dos nossos próprios interesses, permanecendo presos nas telas, administrando a vida do outro através das redes sociais, se preocupando com o que o outro come, com o que o outro se veste, como o outro vive a sua própria vida, esquecemos de cuidar da nossa vida, de cuidar daquilo que realmente interessa para nós. E Paulo traz nesta epístola um conselho quando ele diz assim: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. Ou seja, todos nós recebemos do Pai aptidões que nos ajudará a construir tudo aquilo que é necessário como patrimônio divino, não só no campo material, mas principalmente no campo espiritual. Então, o que Emmanuel nos orienta? Que nós busquemos focar na nossa própria vida, nos nossos interesses, que nós busquemos administrar com sabedoria o tempo que nos foi concedido a estarmos experienciando a vida na Terra com foco naquilo que é estritamente necessário para a nossa evolução, enquanto almas encarnadas na Terra e enquanto espíritos que precisam alcançar a luz. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos perdemos nesta caminhada, porque estamos, como eu disse, muito preocupados em administrar as questões da vida do outro do que cuidar da nossa própria vida. Ou muitas vezes estamos muito preocupados em administrar as nossas questões materiais e esquecemos também de olhar com zelo, com amor, com carinho para as nossas questões espirituais, ou seja, focamos muito mais nas questões exteriores, deixando de lado as questões interiores, que é o que realmente importa, cuidar e zelar da nossa casa mental para que nós tenhamos saúde mental. Quando nós temos saúde mental, nós alcançamos a paz interior, a harmonia e o equilíbrio. Ganhamos a capacidade de buscar de forma racional o foco que nós precisamos para seguir adiante, da habilidade que nós precisamos para administrar a nossa capacidade de construir, de edificar a nossa vida, não só no campo material, mas principalmente no campo espiritual. Aí eu selecionei algumas frases aqui da mensagem para que a gente possa refletir. No primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim: a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Ou seja, nós estamos como passarinho sem puleiro. Cada dia nós estamos buscando uma denominação religiosa diferente, que atenda às nossas necessidades, os nossos anseios. Com isso, nós esquecemos
de buscar, não só nas instituições religiosas, mas nos ensinamentos do Evangelho, aquilo que nós precisamos para prosseguir a nossa marcha. Perdemos tempo delegando a terceiros a capacidade de administrar a nossa vida, de cuidar de nossas emoções. Aqui mais abaixo ele fala assim: diante de quantos se propõe servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas, há muito esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. O que o Cristo está pedindo para nós aqui? Que nós busquemos com sabedoria administrar o nosso tempo, que sejamos responsáveis em cuidar dos nossos interesses materiais e espirituais. Mas, se soubermos administrar com sabedoria o nosso tempo, vamos encontrar oportunidades abençoadas de atuar como cooperadores do Cristo Jesus, servindo aos nossos semelhantes. Lembrando que quando nós trabalhamos em prol do outro, estamos, na verdade, trabalhando em prol de nós mesmos. E hoje está cada vez mais escasso o trabalho destes cooperadores do Cristo, porque nós estamos muito envolvidos em prestar atenção nas coisas exteriores, deixando de lado de olhar para o nosso interior, deixando de lado a oportunidade de sermos auxiliares do Cristo Jesus, cooperando para que o mundo seja cada vez melhor para nós e para os nossos semelhantes. Depois ele prossegue assim: aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor, no círculo dos compromissos individuais e da família humana. Ou seja, se eu tenho a capacidade de administrar o meu tempo, se eu consigo utilizar com sabedoria as ferramentas, ou seja, as aptidões que o Senhor me deu, para que eu possa trabalhar na construção do meu patrimônio material e espiritual, eu vou conservar dentro de mim a harmonia, a paz, e vou, desta forma, estar contribuindo com a paz e a harmonia não só da minha família, daqueles que o Senhor me confiou, mas eu também vou ser paz e luz para os meus companheiros de jornada, porque também faz parte da minha família, e vou também estar levando a paz, a luz, a harmonia para a minha família universal. Eu vou estar sendo luz onde há necessidade de luz. Eu não vou estar trabalhando apenas para atender os meus interesses e as minhas necessidades, mas eu vou ter um olhar de empatia, de amor, de bondade e fraternidade para com os meus semelhantes. E desta forma, eu vou estar comprometido com Jesus em auxiliar os meus semelhantes. Eu vou estar comprometido em trabalhar para que haja paz e luz para todas as consciências humanas. Depois ele tem uma outra frase interessante da mensagem que diz assim: e o que trabalha com as próprias mãos encontra luminoso caminho na eternidade gloriosa. Ou seja, quando eu sigo a minha jornada com responsabilidade, utilizando das ferramentas que o Senhor me confiou para a minha edificação, então eu vou estar deixando uma marca positiva, onde eu, através
das aptidões que o Senhor me deu, estou construindo um patrimônio para o meu espírito, sem deixar de lado a responsabilidade de construir também um patrimônio material que atenda às necessidades não só dos meus, ou seja, da minha família, mas eu vou estar contribuindo com a humanidade. E isto faz parte também da nossa edificação interior. Cuidar e zelar das aptidões que o Senhor nos deu, construindo de forma positiva um patrimônio que atenda às necessidades dos meus semelhantes. E é muitas vezes isso que falta para nós. A capacidade de buscar nos recursos do trabalho a ferramenta divina que nos propicia alcançar os recursos não só para atender as nossas necessidades, mas também, através do nosso trabalho, auxiliar a comunidade, auxiliar na edificação do outro. Muitas vezes, nós precisamos olhar mais para os nossos semelhantes, olhar mais para a nossa comunidade e perceber como nós somos também essenciais, não só para a nossa família, mas essenciais para a nossa família universal. E a gente só consegue ter essa percepção quando nós nos despimos do orgulho, da vaidade, do egoísmo. E aí nós vamos perceber que nós somos ferramentas, que podemos trabalhar auxiliando não só a nós mesmos, mas através do nosso trabalho, do nosso conhecimento, auxiliar os nossos semelhantes e desta forma sermos cooperadores do Cristo Jesus, na melhoria da nossa comunidade, olhar com mais amor e carinho para o nosso meio ambiente, trabalhar na construção de um campo eletromagnético mais saudável para nós e para a nossa família e para os nossos semelhantes, através do nosso trabalho, através de como nós estamos conduzindo a nossa vida, através do que nós pensamos, através do que nós falamos, porque as palavras têm força e têm poder. Então, Emmanuel está nos convidando, não para que nós nos tornemos alheios às questões do mundo, às questões exteriores, mas que nós possamos arregaçar as nossas mangas e, com sabedoria, buscar sempre a orientação de Jesus quando necessário for, para trabalharmos em benefício do nosso adiantamento no campo intelectual, moral e espiritual, mas sem perder de vista a oportunidade de atuarmos como espíritos de cooperação em benefício dos nossos semelhantes. É nós estarmos no mundo, vivenciando as coisas do mundo, mas com a certeza de que não somos do mundo. É nós estarmos buscando uma aliança com Cristo Jesus, a fim de que nós possamos, através de nossas aptidões, do nosso trabalho, vencer o mundo e não nos deixarmos sermos vencidos pelo mundo. É o que Emmanuel está trazendo para nós, uma mensagem onde nos cabe muita reflexão acerca de como nós estamos administrando o nosso tempo, a nossa vida, administrando todas as aptidões que o Senhor nos confiou para que nós alcancemos a evolução tão necessária para o nosso espírito. E que a partir de agora nós possamos entrar em vibrações, buscando nos recursos da oração, vibrar pela nossa comunidade, pedindo a Deus paz, luz e harmonia,
a todos aqueles que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que nós possamos ser úteis à nossa comunidade. Vibramos por todos os templos, por todas as casas de oração, pedindo a Deus que essas casas de oração sejam para nós a escola de bênçãos, que seja para nós casa de acolhimento, onde nós possamos nos alimentarmos do trabalho dessas casas de oração, buscando atender não só as necessidades do nosso corpo, mas da nossa alma, alimentando todas as nossas necessidades espirituais através da oração, através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Pedimos agora por todos os nossos consanguíneos, que Deus abençoe aqueles que já retornaram à casa maior e aqueles que se encontram assim como nós na morada terrena, que através de nossas vibrações alcance a paz, a luz, a harmonia e que nós possamos nos utilizar dos laços consanguíneos para a construção de pontes e laços de amor eterno, através do perdão, do amor e da compreensão. Agora apresentamos ao plano maior todos aqueles que são nossos tutelados, que convivem conosco sob o mesmo teto, que estão sob nossa responsabilidade, que sejam abençoados pelo Pai. Pedimos a Jesus o auxílio do plano maior, para que neste momento nós possamos trabalhar na limpeza do interior de nossa casa, renovando todas as energias do interior de nosso lar. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nossa casa esteja presente no exterior de nossa casa, no nosso quintal, servindo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Que Jesus abençoe, que neste momento possamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho e por todos os companheiros de jornada que lá se encontram, que todos possam trabalhar conosco, que alcancemos durante o desempenho no trabalho as bênçãos da prosperidade, não só material, mas principalmente espiritual. E agora é chegado um momento muito especial, onde nós vamos, em comunhão com o plano maior, nos preparar para receber as energias sagradas do passe. Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre nós, que o passe seja instrumento divino, bálsamo, curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e no espírito. Que o passe renove nossas forças, que nós possamos, através do seu Evangelho, encontrar todas as orientações necessárias e mais fortalecidos, prosseguir a nossa marcha, caminhando em busca da nossa evolução espiritual. Jesus, que é a água que nós colocamos para ser imantada, receba as energias do reino maior, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando nesta fonte inesgotável de recursos que alimentam as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. Jesus, pedimos agora para que esteja conosco nesta corrente magnética de amor, onde nós nos unimos com as egrégoras maior para buscar, nos recursos da oração e vibração, pedir por todos os lares. Abençoa, Jesus, os lares que sofrem pela dor do luto. Contempla estes corações com a paz, com a luz, com o amor. Que a oração seja o link sagrado entre os que ficaram na dimensão terrena e aqueles que, por vontade do Pai, retornaram à casa maior. Abençoa, Jesus, as famílias que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos. Que o passe seja instrumento de cura para todos estes irmãos que estão enfermos, padecendo da prova da dor em seus lares. Abençoa, Jesus,
Os irmãos que estão desorientados, as famílias que se perdem pela angústia, pelo egoísmo, pela ganância, que o Evangelho de Jesus seja a fonte divina para que todos possam buscar nos recursos da palavra do Senhor as orientações no que tange ao amor, a bondade, a fraternidade, principalmente o perdão, para que as famílias sejam células divinas e sagradas. Jesus, abençoe todos aqueles irmãos que padecem hoje pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia e da moradia segura. Irmãos que estão em completa vulnerabilidade social, esmolando o pão pelas ruas. Envolva todos com a sua luz e permita que, através de mãos humanas, estes irmãos sejam contemplados com as bênçãos do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia e do agasalho necessário para atender às suas necessidades. Jesus, abençoe todo o nosso planeta Terra, que neste momento nossas vibrações toquem os céus e que nós possamos orar e vibrar pela paz no mundo, orar e vibrar pela nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que alcance as bênçãos da paz, da luz e da harmonia. Que sejamos uns pelos outros nos campos do amor, da bondade e da fraternidade. Jesus, que nossas vibrações cheguem a todas aquelas almas que passam pela dor, pela doença, pela fome, por todas as misérias humanas dos países que se encontram em guerra. Compadeça, Jesus, de todos estes irmãos famintos que esmolam o pão, mas compadeça ainda mais, Jesus, daqueles dirigentes de nações que, para atender a vaidade, o egoísmo e a ganância, promovem a guerra, levando as misérias, a fome, a dor, as doenças e o sofrimento à humanidade. Jesus, interceda por todos nós junto ao Pai e abençoe toda a nossa terra. Abençoe também a nossa pátria, o nosso mandatário maior, mandatário do nosso estado, do nosso município. E permita que durante a semana nós possamos refletir sobre a mensagem de hoje, buscando a melhor orientação possível para trabalharmos um caminho de retidão. Que o Senhor abençoe a nossa família. E desta forma, nos dirigimos ao Pai, com a oração que o Senhor nos ensinou para encerrar mais este culto do Evangelho em nosso lar. Com o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobretudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe. E a cada um dos tarefeiros celestes que vieram nos ajudar a realizar mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima e a toda a egrégora maior que se encontra conosco neste momento de luz e de amor.